Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre revoluções na Inglaterra. No século XVI, a monarquia inglesa era absolutista. Seus governantes tinham enorme poder. Esse era o caso, por exemplo, da rainha Elizabeth I, que reinou em 1558 a 1602, adotando uma política mercantilista e associando-se a corsários. O governo de Elizabeth I contribuiu para que a Inglaterra se tornasse uma grande potência econômica e naval. No reinado de Elizabeth I e nas décadas seguintes, ocorreu o enriquecimento da burguesia, comerciantes e donos de manufaturas, da pequena nobreza rural e dos pequenos proprietários rurais. Esses grupos sociais produziam e exportavam alimentos e tecidos de lã para várias partes do mundo. No campo, a agricultura de subsistência cedeu lugar à agricultura comercial para criar ovelhas e extrair a lã. Cercavam seus domínios, expulsavam as famílias dos camponeses de lá que viviam. A essa prática deu-se o nome de cercamentos. Sem terra onde plantar ou criar, os camponeses vagavam pelas estradas ou iam para as cidades, sobretudo para Londres, onde se ofereciam para trabalhar por baixíssimos salários. Com a morte da rainha Elizabeth I, seu primo Jaime, rei da Escócia, assumiu o trono da Inglaterra e, como Jaime I, dando início à dinastia Stuart. Durante essa dinastia, ocorreram intensos conflitos envolvendo diferentes grupos sociais e religiosos. A maior parte da burguesia seguiam o puritanismo e defendiam que cada um deveria agir conforme a Bíblia e a sua própria consciência, e a igreja deveria ser independente do Estado. Já a alta nobreza e os reis ingleses praticavam o anglicanismo, religião no qual o chefe da igreja é o próprio rei. O parlamento inglês também se encontrava dividido. Na Câmara dos Lordes estavam os representantes da alta nobreza e a Câmara dos Comuns, os representantes da burguesia e da gentry. Considerando-se rei por direito divino, Jaime I tentou impor o anglicanismo a todos os seus súditos. E, além disto, criou novos impostos e aumentou os existentes. Mas como o parlamento, que tinha um grande número de puritanos, se opôs a essas medidas, o rei mandou fechá-lo, revelando assim o seu absolutismo. Carlos I, sucessor e filho de Jaime I, deu continuidade à política absolutista de seu pai e concedeu monopólios a alguns grupos burgueses. Vendeu cargos públicos e criou novos impostos. Um desses impostos era o shipmonial, antes pagos apenas pelas cidades portuárias, passou também a ser nacional. Com a oposição ao seu governo,
no parlamento, Carlos I invadiu a Câmara dos Comuns com uma guarda pessoal para prender os líderes oposicionistas. Avisados de antemão, eles se retiraram e se reuniram as tropas armadas, organizadas para lutar contra o absolutismo. Iniciou-se então uma guerra civil em 1642 até 1649, durante a qual os ingleses estiveram divididos em dois grandes grupos rivais. O deputado e líder puritano Oliver Cromwell remodelou o exército e à frente dele venceu várias batalhas. Os soldados passaram a ser promovidos com base na competência e não mais por terem nascido em uma família de prestígio. Ou seja, o critério do nascimento foi substituído pelo merecimento. Este novo exército venceu o exército do rei na batalha de Naseb, que pôs fim à luta, e o rei Carlos I foi condenado à morte e executado. A república foi proclamada e Cromwell assumiu o governo do país. No governo de Cromwell, ele combateu duramente seus inimigos, internos e externos, e confiscou as terras dos aliados do rei e da igreja anglicana, e vendeu-as para os seus aliados, membros da burguesia e da gentry. Além disto, visando fortalecer o comércio exterior inglês, Cromwell promulgou em 1651 leis conhecidas como os Atos de Navegação. Essas leis diziam que todas as mercadorias que entrassem ou saíssem pelos portos da Grã-Bretanha, Inglaterra, países de Gales e Escócia, só poderiam ser transportados em navios ingleses ou pertencentes aos países produtores. Os atos de navegação favoreceram a acumulação de capitais por parte da burguesia britânica e prejudicaram os comerciantes holandeses, que lucravam com o transporte de produtos negociados com a Inglaterra. Esse conflito de interesses provocou uma guerra entre esses dois países. A Holanda foi vencida e a Inglaterra passou a liderar o comércio nos mares. Tornou-se a maior potência naval naquele tempo, sendo conhecida a partir de então como Rainha dos Mares. Cromwell aproveitou-se da guerra contra a Holanda para ampliar o seu poder. Tornou seu cargo hereditário, que passa de pai para filho, e vitalício por toda a vida. Por isso, com a sua morte em 1658, foi sucedido pelo seu filho Ricardo. No governo, o filho de Cromwell enfrentou forte oposição de grupos políticos e religiosos, surgidos durante a Revolução Puritana. Dois deles se destacaram pela ousadia de suas propostas: os niveladores e os cavadores. Os niveladores, eles defendiam a dissolução da Câmara dos Lordes e todo o poder para a Câmara dos Comuns, o direito de voto a todos os homens e a liberdade de cada um seguir a sua própria religião.
o fim dos dízimos cobrados pela Igreja Anglicana e dos monopólios comerciais, o direito à propriedade privada e a proteção a pequenas propriedades. Já os cavadores, por sua vez, defendiam uma reforma agrária radical com confiscos das terras da Igreja, do governo e dos grandes proprietários, a entrega das terras confiscadas aos pobres para que eles as cultivassem e ficassem com o fruto do seu trabalho. Os cavadores se espelhavam em Jesus Cristo, que diziam: esteve sempre ao lado dos mais pobres. A força desses movimentos populares amedrontou o parlamento, que decidiu destituir Ricardo Cromwell e restaurar a monarquia. E em 1660, com Carlos II, filho do rei decapitado, dinastia Stuart voltou ao poder. Carlos II se destacava rei por direito divino, embora soubesse que de fato era rei por vontade do parlamento. E durante todo o seu reinado tentou promover a volta do absolutismo. E durante todo o seu reinado tentou, Jaime II foi de 1685 a 1688. Seu irmão e sucessor fez o mesmo e, para isso, pediu apoio a Luís XIV da França, o rei mais poderoso da Europa. Reagindo a isso, o parlamento, forçado em sua maioria pela burguesia e pela gente, reuniu tropas para derrubar Jaime II, que deixou o trono antes que os soldados chegassem. O parlamento, então, entregou o governo da Inglaterra ao genro de Jaime II, o príncipe holandês Guilherme de Orange. E esse movimento ficou conhecido como Revolução Gloriosa, pois o parlamento venceu a disputa sem derramamento de sangue. Antes de ser coroado rei, Guilherme de Orange teve de jurar obediência à Declaração de Direitos, vigentes na Inglaterra até o dia de hoje. Pela Declaração de Direitos, a monarquia precisava da aprovação da maioria dos parlamentares para tornar as decisões mais importantes, para tomar, como convocar o exército, criar impostos e suspender leis. Caberia também ao parlamento fiscalizar os atos do rei. Por isso, na Inglaterra, tornou-se comum dizer: o rei reina, mas quem governa é o parlamento. O processo revolucionário inglês foi inspirado nas ideias do importante pensador político John Locke. Ele defendia o direito de cada pessoa escolher a sua religião, apoiar um grupo político, defender suas ideias em público ou por meio da imprensa. Esses direitos individuais deveriam ser respeitados e protegidos pelos governadores. Com a Revolução Gloriosa, a Inglaterra deixava de ser uma monarquia absolutista e tornava-se uma monarquia parlamentar. O parlamento, então, passava a ter um grande poder de decisões e os ingleses deixaram de ser apenas súditos do rei e passavam a ser cidadãos com direitos e deveres. A Revolução Gloriosa, além disso, favoreceu o desenvolvimento do capitalismo e, a partir de então, foram tomadas várias medidas favoráveis ao crescimento das manufaturas, das empresas rurais e da indústria naval. Tudo isto contribuiu
para a liderança econômica e política da burguesia inglesa e para a Revolução Industrial.